Olá, boa noite. Congresso sobre religiosidade popular no Mediterrâneo terá a presença do Papa Francisco. Esta será a primeira viagem apostólica de um Papa à ilha de Córcega. No dia do Beato Tiago Alberione, Centro Social da Paulus é inaugurado em Cotia. Defesa Civil Nacional lança nova ferramenta para o envio de alertas de emergência. Forças Armadas realizam o maior exercício militar brasileiro no interior de São Paulo. Senado celebra os 35 anos da Convenção dos Direitos das Crianças. Vitória da Fé. Supremo Tribunal Federal vota pela manutenção de símbolos religiosos em órgãos públicos do Brasil. Campanha com apresentações artísticas incentiva a doação de sangue no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. O Congresso sobre Religiosidade Popular no Mediterrâneo, que acontecerá na ilha francesa da Córcega, terá a presença do Papa Francisco. Ele será o primeiro pontífice a visitar a ilha. A viagem apostólica de número 47 será em 15 de dezembro. A 47ª viagem apostólica do Papa Francisco será à ilha mediterrânea de Córcega, que fica a 290 quilômetros de Roma. A terra natal de Napoleão se apronta para a conferência organizada pela Diocese de Ajaccio sobre a religiosidade popular no Mediterrâneo e contará com a participação de bispos italianos, franceses e espanhóis. A tradição religiosa do povo é um dos temas preferidos do Papa argentino, que tratou do assunto na exortação Evangelii Gaudium. A religiosidade popular é forte na Córcega, onde todos os fiéis católicos corsos, cerca de 90% dos 355 mil habitantes, vivenciam ritos, peregrinações nas ruas e demonstrações de devoção, em particular para a festa de Nossa Senhora da Misericórdia, padroeira de Ajaccio. A viagem do Papa ocorrerá 2 dias antes de seu aniversário de 88 anos e quase uma semana antes do Natal e da abertura do Jubileu. O pontífice fechará o ano com um itinerário de quase 12 dias. Francisco será o primeiro Papa a visitar a ilha francesa, que é a 4ª maior do Mediterrâneo. Durante a passagem pela Córcega, ele terá uma agenda que inclui a participação na sessão final do Congresso, onde celebrará a missa de encerramento. Depois visitará a Catedral de Santa Maria Assunta, onde rezará o Ângelus. No local fará um discurso para religiosos e se encontrará com o presidente francês Emmanuel Macron, no aeroporto de Ajaccio. Na chegada, o Papa será recebido pelo cardeal François Bustillo, franciscano conventual de Pamplona, na Espanha, naturalizado francês, nomeado por Francisco para chefiar a igreja na ilha francesa em 2021. Na coletiva de imprensa para a apresentação do evento, foi lançado o site oficial. O cardeal fez um apelo a todos os cidadãos e disse que estão em busca de voluntários para esse momento histórico. A família Paulina recorda hoje seu fundador, Tiago Alberione. Para comemorar, os religiosos inauguraram na região de Cotia um centro social de convivência. Maria Aparecida tem 64 anos e está ansiosa para o início das atividades neste Centro Social da Paulus. Eu sou meia ativa, eu gosto de estar, eu não gosto de estar parada, né? Eu gosto de estar sempre em movimento, procuro sempre alguma coisa para fazer, então isso ajuda muito. A 4ª unidade do Centro Paulus Social foi inaugurada hoje em Cotia. Por aqui, o atendimento será para crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social. O local atenderá cerca de 150 pessoas. A unidade, que conta com o apoio da Prefeitura, vai oferecer atividades para idosos e crianças e adolescentes no contraturno escolar. Só de serviço de convivência, a Paulus já está há mais de 30 anos desenvolvendo esse trabalho. Nós estamos com 2 unidades na cidade de São Paulo, que é a sede da Paulus, uma na cidade de Osasco e chegando agora em Cotia com essa 4ª unidade. Quando nós atuamos nesse campo, a gente busca desenvolver vivências. Aqui são 4 principais vivências, a cultural, a esportiva
a tecnologia. O Centro Paulus de Convivência em Cotia foi inaugurado no dia do beato Tiago Alberione, fundador da família paulina, que possui 5 congregações religiosas, uma associação de leigos e 4 institutos seculares. A Paulus possui desde a sua herança carismática, herdada do padre Tiago Alberione, a missão de formar integralmente o ser humano. Então, portanto, a Paulus atua nos diversos âmbitos da formação humana, a fim de desenvolver, de possibilitar ao ser humano se desenvolver integralmente. Por isso, também atua dentro do ramo da assistência social. Nosso querido beato Alberione, ele era uma pessoa que nos dizia que nós, os paulinos, e toda a família paulina, deveríamos falar de tudo cristamente e chegar a todas as pessoas. Quando a Paulus inaugura um centro de convivência para atender as pessoas mais vulneráveis, é uma ocasião, primeiro, de demonstrar de maneira bem prática o cuidado com essas pessoas. Belo trabalho. Nossa equipe em Brasília acompanhou a movimentação dos congressistas, principalmente na Câmara dos Deputados. Vamos ao vivo na capital federal com a repórter Gabriela Matos, que traz para a gente as informações de hoje. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Adilson. Realmente hoje foi bem movimentado. Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a pauta teve 38 propostas apresentadas para análise, porém nenhuma foi concluída. A expectativa é para o debate da proposta de emenda à Constituição número 164 de 2012, conhecida como PEC anti-aborto, que proíbe todas as formas de aborto no Brasil. Já na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, foi apresentado o projeto da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, que propõe a dissolução da estrutura de apoio às comunidades terapêuticas no governo. Eu conversei com o deputado Erons Biondini, do PL de Minas Gerais, e ele falou um pouco mais sobre a proposta e as ações da comissão. Vamos ouvir parte do que ele disse. Nós que lutamos há tantos anos, junto com a Fazenda da Esperança, junto com outras instituições que acolhem e recuperam os nossos jovens que estão nas drogas, no crack, sofrendo e fazendo suas famílias sofrerem. Nós que temos a frente parlamentar em defesa justamente dessas instituições, as comunidades terapêuticas, agora enfrentamos isso. Pessoas que, ao invés de lutar pela vida, vêm propor que, ao invés de investirmos na recuperação dos nossos jovens através das comunidades terapêuticas, sejam investidos nos RAPs, que são estruturas de atenção psicossocial, que no fundo o que querem é a redução de danos, ou seja, o consumo de drogas controlado e no final sabemos que é a liberação das drogas que eles desejam. Esse movimento que quer a liberação das drogas, que quer incentivar os nossos jovens a usar drogas e que não para de realmente querer impor isso aqui como projetos de lei. Enquanto isso, nós temos lutado para que projetos como esses não prosperem. Sexta-feira será o dia da Black Friday em todo o Brasil. Desde a semana passada, a movimentação do comércio chama a atenção do consumidor com promoções, mas todo cuidado é pouco para não cair em golpes ou em falsas promoções. Alô, Aracaju! Começou a maratona. Promoções, preços, descontos que chamam a atenção e atraem o olhar do consumidor. Uma coisa é certa, a Black Friday movimenta a economia. Eu fico na dúvida se é entre a quarta ou a quinta melhor data do comércio, porque desde que o seu surgimento, há quase 20 anos, muita coisa mudou no perfil do consumidor e o consumidor tem guardado uma reserva, tem buscado esperar um pouco mais para poder fazer as compras, antes do Natal, no período da Black Friday, que já é um período de ótimas promoções. Mas na hora da compra é preciso ter cuidado para não cair em golpes ou em práticas abusivas e enganosas. O primeiro ponto que deve ser observado é a importância de pesquisar antes de comprar. A pesquisa é importante, esse comparativo entre os estabelecimentos comerciais para garantir que esses descontos, que são tão atrativos nesse período, eles de fato são reais. A principal dica é: faça uma pesquisa antecipada de preços caso você pretenda comprar algum item. Segundo especialistas, é fundamental evitar compras por impulso para evitar endividamentos.
É importante fazer com que o consumidor reflita sobre a real necessidade daqueles itens que desejam adquirir, não só por estar em promoção, né? Tem que estar sempre observando o orçamento também, respeitar a limitação do seu orçamento para evitar um desequilíbrio. Não gastar mais do que o que se tem para gastar, não gastar mais do que o orçamento que está estabelecido, não estourar o limite do cartão de crédito de modo que fique numa bola de neve e não consiga pagar. O ideal é comprar com responsabilidade, de preferência à vista ou dividindo em poucas parcelas para que as pessoas não precisem ficar sufocadas, porque afinal de contas vem a Black Friday e depois vem o Natal, que é um outro período de compra significativo. Ficar atento a detalhes da política de troca e da negociação é fundamental. Através do site gov.br, você consegue consultar o CNPJ da loja e saber se está regular perante a Receita Federal. A Secretaria Nacional do Consumidor lançou esta semana cartilha com orientações para uma compra segura. O material pode ser acessado através do site www.gov.br/MJ. E caso venha a ser lesado em alguma negociação ou compra, pode procurar os órgãos de proteção mais próximos da sua residência, munido de toda a documentação, principalmente a nota fiscal, né? Ou até mesmo conversas no WhatsApp, se tiver com as empresas, e-mails, protocolos, tudo que tiver de documentação que comprova aquela relação jurídica, eles devem levar para o órgão de proteção e defesa do consumidor. O Supremo Tribunal Federal conseguiu maioria de votos a favor da continuidade do uso de símbolos religiosos em órgãos públicos do Brasil. Confira na reportagem. O Supremo Tribunal Federal rejeitou o recurso do Ministério Público Federal que solicitou a proibição do uso de crucifixos, imagens de santos e outros objetos religiosos em prédios públicos. O MPF alegou que a permissão dos símbolos viola os princípios constitucionais da liberdade de crença e da laicidade do país. O Estado brasileiro adota o princípio da laicidade colaborativa. E esse princípio, ele não exclui a religião da esfera pública. Muito pelo contrário, ele tem um posicionamento solidário, né, de abraçar todas as religiões, e elas são muito bem-vindas, uma vez que os seres humanos em si são religiosos. Os símbolos religiosos não prejudicam em nada a nossa nação, ao contrário, são um legado, um patrimônio, um presente histórico que devemos cuidar e salvaguardar. O relator do caso na Suprema Corte, ministro Cristiano Zanin, afirmou que o cristianismo faz parte da sociedade brasileira e que, inclusive, a nação tem feriados alusivos à religião, além de nomes de cidades, estados e locais públicos que fazem referência a santos. Por isso, o uso dos símbolos religiosos nas repartições públicas não é inconstitucional. Não existe nenhuma incompatibilidade entre a expressão de fé e o Estado laico. Ao contrário, o Estado laico deve amparar, deve dar o suporte, deve ser o guardião de todas as expressões. Estamos na Semana Nacional da Doação de Sangue. Até o próximo dia 30, hemocentros de todo o país realizam campanhas para incentivar doadores. O estado de São Paulo tem programação especial nas 5 unidades ProSangue. Veja na reportagem. O fim do ano é o período de queda na doação de sangue. Para evitar transtornos, o Hemocentro do Hospital das Clínicas de São Paulo já iniciou as coletas. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 3 milhões de bolsas são coletadas por ano no Brasil. Ontem a gente já teve algumas atrações, alguns mimos para o doador. Algumas empresas parceiras forneceram materiais, presentes, lanches especiais para o doador que vier essa semana doar. Então, o fluxo tem melhorado bastante. O Hospital das Clínicas criou uma programação especial com atrações musicais, artísticas e culturais. A iniciativa foi planejada para atrair doadores, já que nessa época diminui o número de voluntários. Neste ano, a unidade criou até um cantinho da literatura, onde os doadores podem escolher um livro e levar para casa.
Essa movimentação aqui hoje é uma parceria da Letraria Cultural, né, com o Hemocentro aqui do Hospital das Clínicas, onde nós estamos, né, incentivando a doação de sangue. Então a importância, né, dessa ação para unir, né, o incentivo à leitura com o incentivo à doação de sangue. Aqueles que doam saem com o coração agradecido por ajudar a salvar vidas. Já dou há mais de 10, 15 anos, gosto de doar para poder ajudar muitas outras pessoas, né? Em algum momento, de repente, pode até ser eu. Sempre me falam aí que a quantidade do meu tipo sanguíneo, que é O positivo, está em baixa. Então, principalmente nessas épocas mais de fim de ano, tal, eu acabo vindo doar. Mas venho ali com regularidade, né? Me sinto bem doando, né? Você está ajudando 3 a 4 vidas. 55 milhões de pessoas têm demência ao redor do mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E mais de 60% dos casos se concentram em países desenvolvidos. Pesquisa da Universidade de São Paulo afirma que a maioria dos casos poderiam ser evitados. Dificuldades de concentração, lapsos frequentes de memória, desorientação e confusão mental podem não ser tão normais quanto parecem. O levantamento da USP aponta: os casos de demência têm aumentado no continente americano, especialmente no Brasil. A gente tem atualmente aproximadamente 2 milhões de casos de demência. Claro que a maioria desses casos não diagnosticados. Espera-se que esse número triplique até 2050. Então, se a gente não fizer nada, por exemplo, em termos de prevenção para reduzir o número de casos, a gente pode chegar até 6 milhões de casos de demência no Brasil em 2050. Um estudo feito pela Faculdade de Medicina da USP, publicado na revista The Lancet, aponta que mais de 54% dos casos de demência na América Latina podem ser evitados. Fatores como diabetes, hipertensão, obesidade, tabagismo e lesão cerebral traumática são alguns dos princípios que podem levar a doenças neurológicas, como a demência. Que o simples fato de uma pessoa estar engajada em um programa de treinamento, ela tem menor incidência de desenvolver diversas doenças. Uma das doenças, um dos causadores aí muito habituais são as doenças neurodegenerativas. Ou seja, o exercício físico está relacionado tanto com a prevenção dessas doenças ou até mesmo um aliado importante no tratamento não medicamentoso dessas condições. A doença afeta principalmente os idosos. Os hábitos de vida saudáveis são essenciais para manter uma boa saúde física e mental na velhice. Quando você está fazendo atividade física, você se desliga das outras coisas, né? Um item necessário, assim, inegociável no nosso dia a dia. Ela é impressionante, memória, cabeça, impressionante como isso afetou diretamente, assim, a gente percebe, é muito perceptível. Melhorou a saúde física e a saúde mental. E há um incentivo muito grande de um com o outro para dar valor e ter uma vida com mais qualidade, né, com mais saúde. Uma nova ferramenta de alerta para situações de emergência e risco de vida começa a funcionar na próxima semana nas regiões sul e sudeste do país. A reportagem é de Monize Amorim. Em menos de 1 minuto, a Avenida Rondon Pacheco, em Uberlândia, se transformou em um rio. Isso foi na madrugada do último domingo. A enxurrada arrastou carros e fez a primeira vítima desse período chuvoso em Minas Gerais. A prefeitura do município informou que foram quase 50 milímetros de chuva em menos de 30 minutos. Avisar a população sobre a possibilidade de eventos extremos evita que as pessoas permaneçam em locais de risco e, consequentemente, pode salvar vidas. Por isso, a partir do dia 4 de dezembro, começa a funcionar no país uma nova ferramenta para o envio de alerta de emergência. É o Defesa Civil Alerta, parceria do órgão com a Agência Nacional de Telecomunicações e defesas civis estaduais e municipais. A gente vai trabalhar com 2 níveis de alerta. Um nível que a gente chama que é o nível extremo, que é aquele nível mais crítico. Neste nível, sempre o celular vai receber
a mensagem na tela, através de um pop-up na tela. Então o usuário pode estar assistindo um filme, pode estar fazendo uma videochamada, ele vai receber aquele pop-up na tela, aquela informação vai sobrepor o conteúdo que ela estiver vendo. Também recebe um sinal sonoro. E aí mesmo que estiver no silencioso, um sinal tipo de uma sirene. E isso independe de cadastro, essa é uma das vantagens da tecnologia. Nesse primeiro momento, o novo sistema estará à disposição apenas para as regiões sul e sudeste do país. A região sul e sudeste foram priorizadas em um primeiro momento, porque a gente justamente está entrando na quadra chuvosa nessas regiões, né? Principalmente no sudeste. Período de final de ano representa um período crítico, né? E depois disso, ao longo do primeiro semestre de 2025, a gente permanece o esforço aí de levar para o restante das regiões do país a nova tecnologia. No fim de semana, as cidades do Sul e a capital mineira terão alertas de demonstração da nova ferramenta. A mensagem tem o caráter de demonstrar, de informar a nova tecnologia, então não tem um objetivo de gerar um pânico na população, então o objetivo é de demonstrar. E além dessa mensagem na tela do aparelho telefônico, vai também estar acompanhado de um toque, como se fosse uma sirene. O novo sistema será usado apenas em situações de risco à vida, o que, de acordo com a Defesa Civil Nacional, ocorre em apenas 2% dos casos. Por isso, a orientação é que a população se cadastre em outras ferramentas já existentes. Para cadastrar é bastante simples, é só enviar um SMS para o número 40199 com o CEP da sua residência, do seu local de trabalho. Então, sempre que houver uma situação de risco, vai chegar um SMS ali com recomendações, com dicas de autoproteção. O tempo instável atinge pelo menos 4 regiões do Brasil. No sul, a chuva se desloca pela fronteira com o Uruguai e se espalha pelo estado gaúcho. No centro-oeste, as pancadas estão concentradas em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, com possibilidade de temporais acompanhados de raios e ventos fortes. Já no Nordeste, o canal de umidade entre Bahia, Piauí e Maranhão mantém o tempo chuvoso. E na região norte, Amazonas, Pará, Acre e Rondônia podem ter chuvas fortes, enquanto o Tocantins, com 71% de umidade, registra temporais acompanhados de descargas elétricas. Vamos ver a temperatura nessas regiões? Máxima de 31 graus em Cuiabá, mínima de 23 em Salvador e de 25 em Manaus. E o tempo firme? Dia de sol na maior parte do Sudeste devido à atuação de um sistema de alta pressão. Os termômetros variam entre 19 e 33 graus em São Paulo. O maior exercício militar promovido pelo Comando do Sudeste foi realizado no interior de São Paulo. Homens de todas as companhias do país estiveram em prontidão para a defesa da nação. Matheus Alves acompanhou as Forças Armadas. Militares em prontidão, concentrados para a guerra e salvamento. Em posição, caras pintadas, concentradas e sérias. Esse evento é chamado de adestramento operacional, que é quando as tropas são treinadas para missões de defesa da pátria, cooperação com agências internacionais e combates fora do país. Lucas sonhava com essa rotina desde criança. Nascido em uma pequena cidade do interior de São Paulo, ficou 7 anos ganhando nãos até ingressar no Exército. É estudar e procurar as portas que abrem caminhos aqui dentro. Já estou hoje aqui há 8 anos dentro do Exército. Durante a minha carreira, eu moldei para que isso acontecesse, para que eu trabalhasse na área de resgate dentro do Exército. E foi ele o responsável pelo resgate do pequeno Antony Miguel, de 5 meses, ilhado com sua família em casa durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Se Lucas tivesse desistido no primeiro não, a vida e história do Antony teria um outro rumo. Eu não imaginava que eu ia fazer a diferença de uma forma tão significativa na vida de outra pessoa. A gente não imagina isso, mas a gente se prepara para quando acontece. E nos céus está o Coronel Anderson, da aviação do Exército. Com ele, a adrenalina corre nas veias, desde pequeno. Toda criança sonha um dia em ser um jogador de futebol ou piloto. E eu via meu tio desde pequeno, pilotando helicóptero, e eu fui atrás desse sonho
posso dizer que eu vivo esse sonho até hoje. Lucas, Anderson e todos esses homens estão dispostos a entregar sua vida para a proteção do Brasil. Dá muito orgulho da gente ver a garotada trabalhando naquilo que a gente é especialista em fazer, que é atuar na nossa missão constitucional. 15 aeronaves, 51 blindados, 433 veículos, mais de 8 mil militares e os 5 comandantes do Exército Brasileiro reunidos aqui em Taubaté para mostrar a força da nação na defesa do território. Tudo isso compõe sinergicamente uma operação que a gente chama de operação de convergência, onde todas as capacidades convergem para um objetivo comum. Serão 8 dias em 8 cidades do Vale do Paraíba, seguindo um roteiro de ação. A fase da Perseu, neste primeiro dia, fez uma demonstração de força e de cada etapa do treinamento. Os militares farão transposição do rio Paraíba do Sul com o Guarani, veículo terrestre de proteção nacional, salto com paraquedistas a 8.000 pés de altitude, simulação de ataque em cidade, deslocamento de tropas, infiltração por rapel, acionamento de radares com monitoramento diurno e noturno. E a gente tem reforçado determinadas áreas do Brasil com essa capacidade. Por exemplo, a própria área de Roraima é uma área que a gente tem se preocupado em garantir a nossa soberania de uma maneira mais eficaz. E no dia a dia somos capazes de transformar as situações de morte em vida ao vivermos a espiritualidade cristã de forma concreta. Nas lutas da vida, a oração nos sustenta, nos coloca em comunhão uns com os outros e com a igreja. Estamos com 73% da nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de novembro. Acesse clube.cançãonova.com, escolha uma forma de contribuir ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Louvamos a Deus aí por sua fidelidade. O Vale do Paraíba paulista respira fé e devoção. A cidade de Tremembé celebra um marco de sua principal igreja dedicada ao Senhor Bom Jesus. Quem explora esse assunto é o repórter Emerson Tersigni. Boa noite, Emerson. Oi, Sabará, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias nesta noite de terça-feira. Hoje a cidade de Tremembé, aqui no interior de São Paulo, está em festa, além dos 128 anos da cidade. Hoje é aniversário, feriado municipal, 128 anos de emancipação político-administrativa. O povo católico aqui do município inicia um período festivo a partir de hoje, que é o jubileu, em virtude da elevação deste santuário dedicado ao Bom Jesus, a Basílica Menor. Há 50 anos, o então Papa Paulo VI, hoje santo de nossa igreja, elevava este santuário à dignidade de Basílica Menor. Então essa é uma grande honraria, como é equivalente ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, que todos conhecemos. Neste momento, estamos aí no fim da Santa Missa, que abre as festividades, e acontece neste instante a descida da imagem do Senhor Bom Jesus, que é o padroeiro titular do município de Tremembé. Para a gente falar mais a respeito deste momento especial, converso agora com o Léo Poli, ele que é guardião da imagem do Senhor Bom Jesus. Léo, obrigado por aceitar o nosso convite. Como que vai funcionar esse momento especial? A imagem a gente percebe que já desceu, e agora? O que vai acontecer? Ótima noite, Emerson, amigos da Canção Nova. A imagem do Bom Jesus, ela desce em ocasiões especiais. Na pandemia, nós tiramos ela, colocamos próximo ao povo de Deus. Durante a novena do Bom Jesus também, todos os anos, a gente desce a imagem. Recentemente, na visita das relíquias de Santa Teresinha, a imagem do Bom Jesus esteve aqui na frente, recepcionando a Santa da Igreja. E agora, nessa data especial, quando a nossa Basílica recebe, comemora esses 50 anos desse título, a imagem novamente desce e vem para perto do povo para celebrar, para comemorar essa data tão importante para a nossa igreja. Perfeito. E o que o Senhor Bom Jesus representa para você, que é aqui da cidade, nasceu aqui em Tremembé? Olha, Emerson, o Bom Jesus é um clichê a gente dizer que ele significa tudo para a gente. Realmente ele é tudo para a gente.
Eu sou de Tremembé, eu sou nascido aqui, fui batizado nessa pia batismal, eu fui crismado aqui, primeira comunhão, todos os meus sacramentos eu recebi aqui na Basílica. E é muito emocionante viver hoje. Tenho o prazer de ser guardião da imagem do Bom Jesus já há alguns anos. E falta palavras para descrever a importância do Senhor Bom Jesus aqui para a gente em Tremembé, na nossa vida, naturalmente. Com certeza, Léo. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Boa festa para todos vocês. Sabará, eu convido toda a nossa audiência a partir de agora a acompanhar a reportagem que fiz com o Genilson Passetti, nosso cinegrafista, de histórias de amor ao Bom Jesus, direto aqui de Tremembé. Na casa do titular de Tremembé, todos se sentam à mesa para celebrar a festa jubilar. Faz parte da trajetória do tremembense, né? Eu fui batizada nessa basílica no ano em que a basílica se tornou basílica, 1975. Fiz aqui a minha primeira comunhão, casei, batizei meus filhos. Acredito que está na história, né, das pessoas que moram aqui. Filhos que se prostram ao Bom Jesus de Tremembé e pedem sem cessar que ponha neles seu belo olhar. Sim, belo, pois quanto mais o enxergam desfigurado, mais o acham belo e digno de amor. Uma novena é um retiro espiritual. Então você tem todo esse tempo, né, de conversão, esse tempo de encontro. Então que bom que nós podemos fazer novamente a novena do Bom Jesus. A paróquia do Senhor Bom Jesus de Tremembé, atual matriz da cidade, foi criada em 1707. No mesmo ano, ela também recebeu o título de santuário. E há 50 anos, o então Papa Paulo VI, hoje santo, elevou-a à dignidade de Basílica Menor. Ou seja, podemos dizer que estamos em Roma, no coração da Igreja. A importância é a mesma e a intensidade também das celebrações, da liturgia, toda é a mesma das basílicas maiores. E a programação para celebrar este tempo festivo só está começando. Dia 29, iniciamos então a novena, que vai até o dia 7 de dezembro. E as celebrações então serão às 15 e às 19, todos os dias. E depois no dia 8 nós teremos então a grande celebração na solenidade de Nossa Senhora da Conceição. Às 17 horas nós teremos a procissão, depois a Santa Missa solene com Dom Beni, que foi o único padre presente, vivo, né, que está vivo, presente no dia da entrega do título. Peregrinos do Senhor que mais uma vez vêm para rezar, amar e oferecer o que há de mais precioso, o coração. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja estas e outras reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Logo mais, Padre Adriano Zandoná apresenta ao vivo o programa Pra Ser Feliz. Na sequência, você acompanha direto de Aracaju ao programa Reinflama e logo depois PHN. Santa noite para você. Nos vemos amanhã. Até lá.